Mainteimpa, Mitangueira, Xembai, Boihara, Gael. E aí, pessoal, como fala, vocês estão bem? Aqui é o professor Gael. Hoje nós vamos para a nossa sexta aula de língua guarani, tá? A língua do povo paraguaio, do povo boliviano, a língua das tribos indígenas aqui da região sul do Brasil, tá? Então vamos lá, vamos estudar a língua guarani, conhecida como Avanhê-em ou ainda como Guarani-Nhê-em, tá? A aula de hoje é uma aula voltada ao vocabulário, uma aula voltada também ao dicionário, então vocês vão precisar usar o dicionário e vamos fazer algumas análises morfológicas, tá bom? Novamente, para quem está aqui pela primeira vez, essa aula é gratuita, é sem fins lucrativos, tá? Ah, o uso das línguas indígenas é para valorizar a cultura indígena do Brasil, tá? Ok? E para quem não sabe, esse conteúdo é para homeschooling, ok? Mas você pode usar para faculdade, pode usar para algum estudo de caso. Se você quiser realmente aprender por gostar da cultura do idioma, pode usar, tá legal? E nós vamos ver hoje algumas palavras legumes, tá? Geralmente nas aulas eu acabo misturando outras disciplinas, tá? Então, por exemplo, na aula de hoje nós vamos ver novamente um pouco de botânica, um pouco de biologia junto com os idiomas. Porque hoje é o vocabulário dos legumes, tá? Na aula retrasada vimos que as frutas, elas possuem estrutura, o endocarpo, o mericarpo, a semente, a polpa, ela tem as suas divisões, tá? Na aula de hoje, nós vamos ver os legumes, tá? Os legumes são tudo aquilo que nós chamamos de cereais, saladas, raízes, tá? Alguns até mesmo são temperos, tá? Ou condimentos. Então, isso é legumes, tá? Até porque essas aulas eu peço a vocês que tenham mente aberta, pois eu irei desconstruir tudo o que a falsa educação ensinou. Vamos dizer assim, essa educação porcamente ensinada, né? Essa educação de Paulo Freire que foi porcamente ensinada, essa educação que é, não ensina, você estuda e não aprende, né? Essa educação que ela não visa o conhecimento, ela visa questões ideológicas, então eu vou desconstruir, tá? Aqui vai ser revelado tudo que estiver escondido, tudo que foi oculto, tudo que não foi passado de correto, tá? Então, novamente, hoje é sobre legumes, é uma aula multidisciplinar, tá legal? Vamos lá. Para quem está aprendendo aí o Guarani, tá? Em Boihara é professor, eu sou professor. Algumas pessoas estudam numa em Boihal, ou seja, numa escola, tá bom? Vamos lá. Então vem acompanhando comigo. Juenreguaçã, Potein. Juenreguaçã, Potein. Por quê? Juenreguaçã podemos traduzir como aula ou classe, nossa sexta aula, tá? O 6 é falado Potein. Preste atenção, pois o número 1 fala-se Petein e o número 6 Potein com som de O, tá bom? Vamos lá, eu estou usando aqui o Guarani paraguaio, porque o Guarani paraguaio é a língua oficial não somente do Paraguai, tá? Mas o Guarani também é uma língua utilizada no Mercosul, no bloco econômico do mercado sul-americano aqui, tá? Então, por isso estou usando do Paraguai. Por isso vocês vão ver semelhanças com o espanhol, como essa acentuação, né, a exclamação invertida e algumas palavras que vão lembrar o espanhol, tá? Mas no meio da aula vou usar o Guarani também do Brasil, o Guarani da Argentina e o Guarani da Bolívia junto também. Mas aí eu aviso vocês quando é um, quando é outro, tá bom? Vamos lá. Coara joerreguaçã nheend ha nheendru reregua. Hoje, Coara joerreguaçã é aula, tá? De vocabulário nheend, nheend é vocabulário, ha e dicionário. Nheenriru. Rereguá, tá? Rereguá é o nosso da, do, das, dos, tá? Meu nome é Gael, tá? Esse é meu nome fictício, tá? Eu tenho é o meu apelido, na verdade. Eu tenho outro nome, tá? Ok? Mas vamos lá. Começando. A primeira palavra aqui à minha esquerda, onde está o mouse, é o Guarani, o Avanhê-em. À minha direita é o português, tá legal? Então vamos lá, como eu falei, o legumes.
e vegetais são a mesma coisa, tá bom? Em gastronomia, entende-se que fruta é tudo que é doce e legumes é o que não seria doce, o que não faz sentido, tá? Gastronomia, para quem não sabe, não é uma ciência, é uma arte. Arte é uma forma de expressão, é um conjunto de técnicas que foram passados de maneira cultural, tá? De geração em geração, de povo a povo, região a região, tá? Nós podemos estudar isso em antropologia, para quem estuda culturas, tá? A gastronomia, então, não é uma ciência, então ela não é exata, tá? Ela vai depender do ponto de vista, do gosto, da época, do período, da influência que teve em seu contexto ali, tá? Segundo a biologia, que é a ciência que estuda os seres vivos, e segundo a botânica, que é a ciência que estuda o reino vegetal, tá? Legumes pode ser classificado tudo que for raiz, cereais, grãos, como é o caso aqui da soja, pode até mesmo ser condimentos, temperos, tá? Ok? Então, estamos ensinando baseado na ciência e não baseado em achismo ou questões culturais, tá bom? Então vamos lá. Como eu falei, a primeira palavra em Guarani, a segunda em português. Então vamos lá. Sorra, sorra, soja, tá? O H em Guarani tem som de dois R's. É como se fosse o nosso ra, tá? Sorra, ok? Agora temos o feijão, tá? O feijão também, ok? Comanda, comanda, tá? É feijão. Tem que fazer uma observação nesta palavra pelo seguinte: em Guarani também usa-se a palavra comanda para traduzir ervilha, tá? Aí o que que eles fazem? Você pode usar a palavra comanda com o adjetivo cor verde para indicar ervilha, feijão verde, ou então você pode usar da seguinte forma: eles acabam usando o espanhol ou outro idioma para se referir a ervilha, ou uma outra forma, tá? Pois a tradução de feijão e ervilha é a mesma coisa, é comanda, tá? Desta forma aqui, tá? Só que comanda é mais comum para feijão, já que estou usando o Guarani do Paraguai, e eles usam a forma em espanhol para ervilha, tá? No caso do Paraguai, vai depender de país para país, região para região. No Brasil eu não sei exatamente como que funciona o Guarani das tribos aqui, tá? Mas no Paraguai comanda feijão, tá? Cevoi, cevoi, cebola, tá? Desse jeito aqui, ó, cevoi. Uma observação também para falar para vocês. Em Guarani, quando vemos duas vogais juntas e tem um acento em cima, é ditongo. Em outras palavras, tudo que vocês verem duas vogais juntas com acento é ditongo. Quando não tiver acento, nós pronunciamos separadamente. No caso aqui, falamos juntos. Cevoi, cevoi, tudo junto, tá? Se não tivesse o acento, aí falaríamos como se fosse três sílabas. Então, cevoi, que não é o caso, tá? Aqui, como tem acento, cevoi, beleza? Alho em Guarani, cevoir, cevoir, tá? Lembra que eu ensinei nas aulas retrasadas que o Y tem som de E, que é o U gutural, o U alemão, que nós podemos pronunciar de duas formas. Ou fazendo um bico pronunciando U, que seria o U com trema, né? U. Ou então colocando a língua no céu da boca, no tato, para que a gente possa pronunciar esse som. Tá? É um som de U gutural. É como se o Y é como se fosse o U com trema, tá? Cevoir, alho, tá? Lenterra, lenterra de lentilha, tá? Lenterra, lentilha, ok? Berenjena, berenjena, beterraba. Prestem atenção aqui, ó, o Guarani funciona diferente do português. O NH são separados, tá? Sílabas separadas, pronúncias separadas. Então, não vai falar verenhe, não tem esse som de nhe, não. É verem, rena, verem, rena, tá? Separado. Aqui é como se não fosse um H, fosse dois R's. Verem, rena, tá?
Cenoura agora. Cenoura em Guarani tem três formas de falar. Duas delas são semelhantes. Pode ser sanaória, tá? Com H, do jeito que está aqui, que aí o H fica sem som. Vocês podem também escrever cenoura, né? Sanaória sem o H, ficaria o A e já em seguida o O junto, sem o H, sanaória também. E como o Guarani é uma língua pobre, como eu falei para vocês, ela é pobre por quê? Porque ela não tem várias palavras, ela tem repetições, tá? Ela é uma língua conservadora. Conservadora é tudo que é repetição. Então ela tem repetição, significa que ela é formada por partículas. Ela não tem palavras como tem o português ou os outros idiomas. Ela pega partículas, ela pega sílabas e vai juntando e formando as palavras, tá? Então, tem muitas palavras que, para ter uma tradução, eles usam mais de uma, ou eles usam um adjetivo para dizer que é uma palavra, entende? Então, por exemplo, assim, além da forma sanaória para se referir à cenoura, eles usam a palavra makushim, makushim. Só que makushim, para traduzir como cenoura, tem que ter o guaçu, que seria grande, uma raiz laranja grande. Então, makushim guaçu, cenoura, tá? Então pode ser sanaória, sanaória, né? Ou makushim guaçu, ok? Tanto faz. Coloquei esse porque esse é mais comum, tá? Ok? Vamos lá. Em Guarani, a palavra rabanete é traduzida da mesma forma que o espanhol, tá? Pelo menos no dicionário que eu estou utilizando, que está sendo traduzido da mesma forma, tá? Então, rábano, rábano de rabanete, tá? É a mesma tradução do espanhol, tá bom? Milho, vamos lá. Avati, avati, avati. Avati é milho. Prestem muita atenção, quem estiver estudando o Guarani, e se por acaso vocês estiverem estudando o Tupi Antigo, que é um outro idioma, tá? Vocês vão ver nitidamente a diferença. O Guarani, escreve as palavras com V. Se vocês pegarem o Tupi Antigo, o Tupiniquim, Tupinambá, eles vão escrever com B. Então, tudo que for V vai ser B. No caso do Guarani que estamos estudando aqui, é com V, tá? Então, Avati, milho, tá? Eu tenho que ficar apertando nessa tecla pelo seguinte: o pessoal confunde Guarani com Tupi. Coloquem essa imagem na cabeça. Guarani é o povo guerreiro, tá? O Guarani é a língua pobre, é uma língua pobre, tá? E é um povo que vive mais na região sul do Brasil e vive no Paraguai, tá? Eles botem isso na cabeça. O povo Tupi, Tupinambá, Tupiniquim, que é o Tupi antigo, é um outro idioma, é um idioma culto, porque o Tupi tem muitas palavras, tem um vocabulário muito rico de palavras. Eles têm um alfabeto maior, inclusive, e eles ficam na região litorânea do Brasil. É um povo diferente. Eles que têm aqueles rituais de antropofagia, né? Eles são diferentes, tá? Então associem isso. O povo tupi é o povo do que a gente fala dos tabacos, né? Da tabaca. Fica batendo ali nos tambor, vamos falar assim. E o povo ali do Guarani, Guarani é o povo que tem instrumentos de corda, são diferentes. Vamos pensar assim? Fazer essa imagem fica melhor, tá? Então associa Tupi com Brasil, Guarani com essa região mais sul do Brasil, ou então Paraguai, Bolívia, essas regiões. Associa assim, tá? Até para vocês saberem que são povos diferentes, culturas diferentes, idiomas diferentes, tá? Vamos lá. Alface em Guarani é lexu, 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 tá? Em Guarani, como eu já havia explicado em aulas anteriores, não existe a letra X. Então tudo que é com X é com CH, tá? Então, lexu para alface, tá bom? Espárrago de aspargo, espárrago de aspargo, tá? Muitas palavras em Guarani são empréstimos lexicais, algumas até mesmo são neologismo, mas em geral são empréstimos lexicais. Empréstimo lexical é aquela palavra que é pegado de outros idiomas. Então tem muitas palavras aqui em Guarani que vêm de outros idiomas que vocês vão ver, principalmente o espanhol e o português, tá? Vocês vão encontrar de outros idiomas também, mas os principais são do espanhol e do português.
já que são as línguas que influenciaram o Guarani, tá? Batata também tem duas formas de falar batata em Guarani, tá? Podemos escrever desta forma: caratim, 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 tá? Batata. Ou podemos escrever a, tá? Que seria o Y, o V, o Y, aí coloca um apóstrofo, que nós chamamos de pulso, e coloca a letra A. A, porque indica terra. É um legumes que vem da terra. Então, caratim ou a, tá? Mais um exemplo de. Eu diria que aqui, no caso da alcachofra, para quem não conhece, que é um legumes também, eu diria que em Guarani seria uma tradução que eles fizeram, um neologismo baseado no espanhol. Então eles misturaram ali o espanhol com o Guarani, com o português e saiu essa palavra aqui, alcacil, tá? Tanto que uma das formas de se falar alcachofra é alcacil, mas com C, tá? Aqui em Guarani é com K, alcacil. Acredito que seja por causa disso, da influência. A mesma coisa que acontece, nós temos mania de aportuguesar palavras do inglês. Aqui seria a mesma coisa, só que com o espanhol e com o guarani, tá? Então, alcacil de alcachofra, tá? Até porque em guarani não existe o som de F e não existe a letra F, tá? Então, qualquer palavra que tiver som de F não vai ser totalmente diferente em guarani, tá? A batata doce pode ser traduzida como jeti, jeti, atenção ao som, jeti, tá? Língua no céu da boca ou fechando a boca fazendo um bico, pronunciando U, o gutural, tá? O U grave, tá? Aí nós temos aqui a mandioca, tá? A mandioca é bem fácil, tá, pessoal? É do jeito que tá aqui mesmo, ó. Mande-o, mande-o. Esse apóstrofo, que nós chamamos de apóstrofo, em Guarani é chamado de pulso, tá? Isso aqui é chamado de pulso. O apóstrofo, neste idioma Guarani, ele é considerado uma letra, tá? Ele é uma letra que não emite som. Então nós usamos ele justamente para dar esta pausa de uma sílaba para outra. Mandi, o, tá? Ela não tem som, é para nós fazermos uma pausa, tá? Então é considerado uma letra, tá? Como eu falei para vocês, a ervilha pode ser traduzida de duas formas. Pode ser traduzido como comanda mesmo, tá? Ou pode ser, além do comanda, pode ser também guisante, tá? Guisante, tá? Só que guisante vem do espanhol, tá? Então pode ser comandar ou pode ser guisante, tá? Que aqui no caso tá em espanhol, que eles acabam misturando o idioma, tá? Ervilha. Vamos lá. O cogumelo, tá? Traduzido como urupero, urupero, tá? Por mais que o cogumelo não seja um vegetal, tá? Tem muitas pessoas que pensam que é um vegetal. O cogumelo, ele é um fungo, tá? Ele é do reino fungi, tá? Em biologia, tá? Ele não é estudado, por exemplo, por botânico, tá? Quem estuda o cogumelo, fungos, estas coisas, é o micologista, tá? E, claro, existem outros biólogos, outras áreas que estudam, mas quem estuda fungos é uma outra área, tá? Mas ele também é considerado um legumes, tá? Então, urupero para cogumelo, tá? Couve-flor. Couve-flor é uma palavra composta. Lembra que eu ensinei? Tudo que tiver tracinho, tudo que tiver formado por duas palavras e for um tracinho, é uma palavra composta, tá? Porque tem dois núcleos, tem duas palavras. Aqui em Guarani é a mesma coisa. Tem duas palavras aqui, ó. Talvez vocês não percebam, mas muitas palavras em Guarani são compostas. Porque, como eu falei, em Guarani as palavras são formadas por partículas. E algumas partículas também são palavras. Tá? Então veja, se nós traduzirmos é, aqui vai ficar o seguinte: se for só poti,
Pode ser florescer, flor. Potê, de flor, florescer. Tajaorã, de couve, tá? Então, tajaorã, couve, potê, flor. Tajaorã, potê, couve, flor, tá? Mais uma vez, tajaorã, potê, couve, flor. Tá legal? Em Guarani temos pouquíssimas palavras que começam com B, pouquíssimas mesmo, tá? Se vocês pegarem o dicionário, vai ter dicionário que nem coloca a letra B no dicionário, eles já pulam para a letra C direto. Tem pouquíssimas palavras com letra B em Guarani, muito poucas. A maioria são empréstimos lexicais ou neologismos, tá? Ah, porque quando uso o B em Guarani, nós usamos geralmente o M junto, tá? Aqui são exceções. Então, por exemplo, brócoli, de brócolis, tá? Isso aqui é uma exceção, tá? No meu dicionário mesmo não tem essa palavra. Eu tive que pegar de um dicionário à parte. Existem dicionários online, existem outros dicionários e enciclopédias, tá? Às vezes você não vai encontrar no Brasil, mas se você pesquisar em outro idioma, em espanhol, ou você pesquisar em outros países, você vai encontrar, tá? Então, por exemplo, o meu dicionário, que é o Luiz Caldas Tibiriçá, não tem mesmo essa tradução. Então, tive que pegar de fora. Então, brócoli, brócolis, tá? Todas as palavras que eu estou pegando aqui são do dicionário, tá? Então, se tiver alguma palavra errada, responsabilidade do dicionário, não minha, tá? Pois estou me baseando nos dicionários. Vamos lá. Amendoim, traduzido como manduvi, manduvi, tá? Aqui acontece a mesma coisa. Em tupi, antigo, aqui seria com B. Como aqui é Guarani, é com V. Manduvi, amendoim, tá? O amendoim, ele é considerado um legumes, tá? A semente, a semente, tá? Essa casca onde fica o amendoim é considerado um fruto seco, tá? Que nós chamamos aqui em biologia, tá? Ele é seco por não ter polpa, tá? Mas o amendoim é um legumes. Ele entra como legumes por ser cereal. Tudo que for cereal, grãos, raízes, temperos ou condimentos ou saladas são legumes, tá? Vejam aqui, ó. Tajal, repolho. Tajal, repolho, tá? Espinaca, espinafre, tá? Espinaca, espinafre, ok? O grão de bico. Essa palavra aqui também me lembra o espanhol, tá? Pois eu também dou aula de espanhol. Então, garvanço, garvanço, de grão de bico, tá? Garvanço, grão de bico, ok? Arroz. Avatige, avatige, arroz, ok? Oruga, oruga, de rúcula, tá? Acredito eu, se eu não estiver errado, existe uma outra tradução para rúcula, que eu não me recordo agora, tá? Mas existe outra. Oruga, rúcula. Palmito, tá? O palmito tem duas traduções em Guarani. Podemos falar GZ, do jeito que está aqui, GZ, ou repetimos o Y duas vezes. Tiramos o E, colocamos um Y aqui duas vezes. Então, Z. Pode ser as GZ ou GZ, tanto faz. Palmito, tá? Alfafa, que algumas pessoas não conhecem, também comemos, tá? Não é só para animais, nós também comemos. Em Guarani pode ser traduzido como uma opção que eu encontrei como mielga, tá? Lembrando, nem todas as palavras eu lembro de cor e salteado e também não tem como eu saber de tudo. Seria impossível saber todo o dicionário de cabeça de cor e salteado. Então, as palavras que eu não lembro, eu procuro no dicionário para passar para vocês, tá? Como é o caso aqui, tá bom? Mielga, tá? A selga vai ficar igual. A selga, a diferença é que vai ser com C com S em vez de C. A selga, tá? Simples assim.
Esse aqui eu só percebi que tinha colocado depois, mas eu já tinha montado a aula e eu acabei deixando. O quiabo que vocês estão vendo aqui, ele não é um legumes, ele é um fruto, tá? Se vocês pegarem em botânica, em biologias, vocês vão ver que eu estou errado. Estou certo, perdão. Vocês vão ver que eu não estou errado, que eu estou certo. Que isso aqui é um fruto, ele tem as características de um fruto. Não precisa ser doce para ser um fruto. Veja. O tomate mesmo, ele é um fruto. A abóbora que você faz ali, um purê, é um fruto. Lembre-se disso, fruto é o termo correto. Fruta, no feminino, o pessoal usa na gastronomia. Na botânica e biologia é fruto, com O. Então o quiabo, ele é um fruto também. É que eu acabei colocando, é costume, né? Nós associamos que é legumes, então acabamos a colocando assim, né? Mas é um fruto, na verdade, tá? E como eu tô montando um slide em cima do outro, eu acabei deixando, tá? Mas isso aqui é um fruto, tá bom? Em Guarani podemos traduzir como nhaju, nhaju, tá? Nhaju, ok? Esse N com tio em cima tem som de NH, tá? Nhaju, ok? Cebolinha podemos traduzir em Guarani como cebolheta. Cebolheta, tá? Isso aqui é uma tradução em Guarani que lembra muito o espanhol. Que eles usam o L dobrado, que é o nosso LH, tá? A repetição do L duas vezes é o som do nosso LH. Cebolheta, tá? Para cebolinha. Vamos lá. Salsa também entra aqui. Perejil, perejil, tá? Perejil. Som de R, tá? Som de dois R's. O H tem som de dois R's, tá bom? Nós temos aqui a couve, tá? Couve pode ser traduzida como tajaorã, tá? Se nós tirarmos o urã aqui do final, vira repolho. Com urã, couve. Vocês veem que isso aqui já é uma palavra composta. Quando nós colocamos o potu, aí formação de três palavras, tá? Então, tajaora, couve, tá? Em muitos idiomas eles traduzem couve como repolho verde, tá? Então vai ser normal ser traduzido como repolho verde em alguns idiomas. No caso aqui não é, mas em outros vai ser normal. Temos o pinhão. O pinhão pode ser traduzido simplesmente como pino, tá? Simples assim, pino, tá? Ah, que é essa semente aqui, tá bom? Uma outra palavra que, na verdade, fizeram uma adaptação dela, não tem exatamente uma tradução, né? O que eles fizeram? Eles pegaram o espanhol, o rábano, né, de rabanete, e traduziram como rabanete branco. Então, nabo é traduzido como rabanete branco. Por serem parentes, são espécies diferentes, mas são parentes. Tá? São raízes, são leguminosas. Então eles traduziram como rabanete branco. Morotim é branco. Então seria rabanete branco. Rábano, morotim, rabanete branco, nabo, tá? Temos aqui o apio, que é o aipo, para quem não conhece, tá? Esse aqui é o aipo. Tem algumas pessoas que chamam de salsão, até confunde, né, com outras espécies, tá? Esse aqui é o aipo, tá? Eu tenho que fazer uma observação. Em muitos idiomas, não todos, claro, tem suas exceções. O português é um, por exemplo. Eles traduzem por palavras que são da mesma família, espécies que são parentes ou que são próximas, como acontece, por exemplo, com goiaba, araçá, pêssego, damasco. A mesma coisa aqui, inhame e cará. Todo mundo sabe que inhame, pelo menos aqui no Brasil, inhame é uma coisa, cará é outra coisa. Mas nesses idiomas, por exemplo, no caso do idioma indígena, guarani, é traduzido inhame como cará, tá? E tem traduzido das duas formas, com acento e sem acento, tá? Eu coloquei para vocês aqui com acento, tá? Cará, inhame, mas pode ser usado sem acento. Então, cará é a tradução de inhame. Você pode usar cará em alguns casos para traduzir batata também, tá? Mas é traduzido como inhame. Então, a tradução de inhame e de cará é cará, tá?
E o gengibre tem esse nome estranho que eu nunca usei na vida, tá? Eu peguei do dicionário, que é o quion, tá? Gengibre, tá? Que também, por ser uma raiz, ele pode ser considerado um legume também por estar no grupo, tá? Ok? Agora nós vamos para a análise morfológica, que vocês vão me acompanhar. Vem comigo. Lembra na aula da família que eu falei sobre sociologia, antropologia? Eu falei que a antropologia e a sociologia explica como funciona o homeschooling e explica, ambas defendem também o homeschooling, tá? E na aula retrasada eu falei sobre botânica e biologia e hoje estou repetindo botânica e biologia. Então, nós temos aqui agora a análise morfológica destas palavras. Eu passei nas primeiras aulas um exercício de vocês pegarem o dicionário, pegarem as palavras e dividirem sílabas, fazerem classificação do que é substantivo, o que é nome, o que seria um qualificador, certo? Eu falei para vocês fazerem isso nas primeiras aulas, tá? Então vamos continuar a pegada aqui. Vocês, até o final deste curso, vocês têm que saber fazer tudo que eu estou fazendo aqui mostrando para vocês. Tudo. Tudo que eu estou fazendo, vocês têm que saber fazer até o final, tá? Então vamos lá. Mande-o. Vamos lá. Como que se separa mande-o? O ma, isso aqui é Guarani. O ma, o N em Guarani sempre fica junto com o D. Então o D e o N sempre ficam juntos. Então na sílaba vão ficar junto. Então, mesmo que seja man, com esse som de an, vai ficar com D. Então, man, de, o. Aí tem mais uma observação. Lembra que eu falei que o apóstrofo, o pulso, que é esse apóstrofo aqui, ele é uma letra? Sim, então. Ele é uma letra. Diferente do português, que ele seria uma pontuação. Só que na separação de sílaba nós não colocamos ele. Mas temos que lembrar que ele é uma letra. Tá? Então, por exemplo, não tem necessidade de colocarmos ele aqui. O hífen já está substituindo ele. Tá? Mas, quando formos analisar aqui embaixo, vocês têm que considerar ele como letra. Aqui embaixo, onde estou passando o mouse, tá? Então vamos lá. Mande-o é um trissílabo masculino, tá? Em Guarani, eu poderia dizer que prevalece o masculino. É uma língua bem machista. É uma língua que prevalece muito o masculino, tá? Vão ter palavras femininas, mas em geral são masculino, tá? E tem muitos momentos no Guarani que é neutro, tá? Não tem masculino e feminino, é neutro, tá? Não é que nem o português, tem horas que são neutros, tá? Então vamos lá. Já dando um gostinho para vocês, é trissílaba porque são três sílabas, ok? Tero. O que é tero? Tero nós traduzimos como substantivo. Substantivo é a classe de palavra que dá nome aos seres e às coisas. Então, eu coloquei tero para vocês irem se acostumando. Lembra, aos poucos eu vou aumentando o vocabulário. Então, tero é substantivo. Então, mande-o é um tero simples, tá? Porque tem um núcleo só, não tem duas palavras, aqui é uma só. É comum, porque mandioca é uma coisa comum, né? É concreto porque ele é palpável, certo? Tudo que é concreto é o que é real, o que é palpável. Abstrato é tudo aquilo que for imaterial, ou seja, sentimentos, espiritualidade, coisas astrais, tá? Então, como aqui é palpável, né, é matéria, então é concreto, tá? E em Guarani nós temos que lembrar que eles têm uma outra classificação de substantivo. Diferente do português, eles têm a classificação em oral e nasal. O que é isso? Oral é quando as palavras têm sons abertos. Nasais é quando tem sons do nariz, por exemplo. Esta palavra aqui é considerada oral porque prevalece os sons orais. O som do O, do I, do A, tá? Todas aqui acredito eu que são orais, todas. Nasal seria tipo assim, se a palavra tivesse um tio em cima do N, tivesse um tio, aí seria uma palavra nasal, tá? Qualquer palavra em Guarani que tiver aquele tio, que nós chamamos de tio, que o pessoal fala que é minhoquinha, né? Que fica em cima das vogais, é uma palavra nasal. O que não tiver como essa não tem, é oral, tá? Tem mais essa classificação, ok? Isso vai ser muito comum nas línguas indígenas. E essa palavra temos 7 grafemas. Grafemas são letras. Cada grafema é uma letra.
que em Guarani letras são traduzidas como tai. Plural, taicoeira. Taicoeira, letras. Singular, tai, plural, coeira. Então, taicoeira, letras. Tá? Então, temos 7 letras aqui. Temos o M, temos o A, temos o N, temos o D, temos o I. Lembra que eu falei, tem que lembrar do apóstrofo, temos o pulso, é uma letra, e temos o O. Então, são 7 letras. Não são 6. Tem que considerar isso aqui. Mas tem 5 fonemas. Fonemas vamos estudar para frente nas próximas aulas. Fonemas são sons. Em Guarani traduzimos sons como taipu e coeira plural. Então taipu, coeira, sons, tá? Fonemas, tá? Então temos 5 fonemas. Temos 7 sons e 5 fonemas. Talvez vocês não tenham visto, mas todas as letras representam pelo menos um som. Claro, o apóstrofo aqui é uma exceção, mas todas elas representam um som. Mas como que essa palavra tem 7 letras e 5 sons? Primeiro, desconsideramos o apóstrofo. O apóstrofo é uma letra que não tem som, ela é muda. Nós falamos mandi-o, então ela é muda. Ok. Segunda coisa que eu deixei em vermelho aqui para vocês verem, nós temos um dígrafo. O N com D sempre vai ser junto neste idioma. Dígrafos, nós temos no português aquelas junções de letras que são, por exemplo, o LH, o NH, o CH. O que mais? No inglês, quem estuda inglês tem o SH, né, da palavra shampoo, por exemplo, tá? Então, isso são dígrafos, são junções de duas palavras que emitem um único som. Então, temos dígrafos aqui e temos aqui, ok? Então, emite um único som. O M emite um som, o A emite um som. Esses dois juntos emitem um só, eles não emitem cada um som. A junção dos dois faz um único som. Então, 5 fonemas. Taipucoeira. E a estrutura que eu já ensinei para vocês: consoante, vogal, consoante, consoante, vogal. Temos que lembrar do apóstrofo, consoante, vogal, tá? Aqui eu coloquei consoante, mas é vogal, tá? Com vogal, ok? Então temos que lembrar dessa estrutura aqui sempre que formos analisar. Bom, vamos lá. Continuando aqui, a segunda palavra, nós temos a palavra Jesus. Jesus. Lembra? Tá? É 2 sílabas, dissílabo, masculino também, tá bom? É um teró, substantivo, simples, comum, concreto por ser real e oral também, tá? Possui 4 grafemas, que são taicoeira, são letras, J, E, J, Y, e possui 4 sons, taipucoeira, 4 fonemas, que é o Z, Z, tá? Isso aqui é mais fácil, consoante, vogal, tá? E temos essa palavra cebolheta, tá? Que ela possui 4 sílabas, cevolheta. Lembra? O Guarani foi baseado, esse Guarani que estou usando aqui, que é o do Paraguai, foi baseado na ortografia do espanhol. Ele sofreu influência do espanhol. E no espanhol, o LL fica junto. Não é que nem o português, colocamos um de um lado e outro do outro. Não. Em Guarani, as letras ficam juntas, tá? Funciona semelhante ao espanhol. Quem estudou espanhol vai entender o que eu estou falando. Então, os dois L's ficam juntos até porque são dígrafos. E dígrafos nós não separamos, tá? Em Guarani. Então, cebolheta, tá? É um polissílabo, 4 sílabas, feminino, tá? Eu só tô reparando uma coisa, eu não lembro se eu escrevi essa palavra aqui certo, né? Trissílabo. Agora fugiu da minha cabeça se era com 2 S, se era com S só. Mas enfim, sem problema. Depois a gente corrige se estiver errado. Dá umas horas que dá uns brancos. Mas vamos lá. Continuando. Cebolheta, teró, substantivo, simples, comum, concreto e oral também, tá? Possui 9 grafemas, taicoeira, tá? Se contarmos aqui, vamos ver 9 letras. E tem 8 fonemas, taipucoeira, porque temos o LL. O LL tem um único som. Então, é um a menos, tá? Então, tem 9 letras, mas tem 8 sons por causa do LL. Então, consoante, vogal, consoante, vogal, consoante, consoante, vogal, consoante, vogal. Beleza? E, para fecharmos essa aula, lembra que eu falei do dicionário. Então, eu vou pegar umas palavras do dicionário com vocês, tá? Jarranhe Enruru Haguan.
Shaque, mitangueira, shaque. Shaque é atenção, prestem atenção, pessoal. Shaque, tá? Quando eu falar shaque, é atenção. Vamos, jarra, enruru, tá? Vamos agora para o dicionário. Vamos para o dicionário. Raguan. Raguan é o nosso para, por, tá? Essa palavra aqui, raguan, é uma das poucas palavras em Guarani que tem o acento no G, tá? Então vamos lá, pessoal. Eu dei uma pausa aqui que eu fui tirar o acento, eu coloquei duas vezes o acento. Então, raguan só tem acento no G, tá? Raguan, tá? Ah, eles estão querendo fazer na nova ortografia tirar o acento desse G e colocar no A, que nem eu estava usando aqui, tá? Até porque eu só consegui colocar esse acento através de uma fórmula de Excel, tá? Os editores de texto, as traduções, não conseguem colocar esse acento, tá? Então por isso que eles estão também querendo tirar. Não tem nenhum programa no mundo que consegue colocar esse acento aqui de forma normal, né? Eu tive que usar uma fórmula. Então, por causa disso, eles estão querendo tirar, né? E para fazer o som, então deixar no A para fazer o raguan. Só que enquanto eles não mudam a ortografia, a Universidade Paraguaia, né, a Academia Paraguaia de Letras, que, que é uma das que ajuda, né, a organizar o idioma, a própria Constituição paraguaia, né, o próprio governo ali paraguaio tenta corrigir a ortografia, né, na medida do possível, né, porque não é que nem o Brasil que tem órgãos responsáveis, assim, né? É mais faculdade, ao governo. Então eles estão tentando deixar no ar, tá? Até para ficar melhor a grafia, tá? Mas enquanto não usa, eu vou usando assim que é o original, tá? Se mudar, aí eu uso conforme muda, tá? Ok? Vamos para o dicionário, então. Bom, eu já deixei mais fácil para vocês o seguinte. Como nas aulas anteriores, todas as palavras que estamos estudando são substantivos. Todas essas palavras aqui, todos os legumes, todas elas são substantivos, todas, sem exceção. Anotem aí. O vocabulário inteiro de legumes é substantivo, tudo que todas as aulas que eu dei para vocês até aqui, até hoje, todas elas são substantivos. Com isso, você já elimina do dicionário muitas palavras. Se você for fazer uma prova de proficiência do idioma, você já vai acertar mais facilmente, tá? Agora, essas aqui que eu peguei do dicionário, tá? No caso, eu peguei do dicionário Luiz Caldas de Tibiriçá. Eu já deixei separado para vocês o que, que é verbo, o que, que é interjeição, o que, que é adjetivo, o que, que é advérbio, tá? O que não tiver o parênteses na frente, como essas palavras aqui, são substantivos, tá? O que tiver os parênteses na frente é o que está escrito. Então, essa aqui é interjeição, essa aqui é verbo. Esses que não tem nada são substantivos, tá bom? Então já fica mais fácil para estudarmos. Eu vou ler com vocês o significado das palavras. Eu vou pegar o dicionário e falar para vocês, tá? Porque o dicionário ele explica todos os significados. Eu sei alguns, o dicionário vai complementar, tá? Então vamos lá. Primeira palavra, e. Ele é um verbo irregular, tá? E é o verbo dizer, tá? O e seria o nosso dizer. Eu digo, tu digas, ele diga, só que em Guarani ele é irregular, tá? Nós temos a expressão EA, tá? Que ela é uma interjeição, ela é uma expressão. Ela pode significar caramba, tá? Ela é o nosso caramba, né? Acontece alguma coisa, você fala caramba, tá? Temos aqui o eakende, que também é uma expressão, interjeição, que ela pode ser olha, caramba também, tá? Essas três palavras aqui, ó, eakende e andé, as três podem ser traduzidas como caramba, olha, veja, tá? Traduzindo dessa forma, tá? Essa aqui de baixo também é uma expressão, mas o seu significado já muda um pouco, que é o errechantena, tá? Em Guarani, nós pronunciamos do jeito que está escrito, tá? Ela também é uma interjeição e ela significa veja só, olha isso, veja só, tá? Indo aqui para os substantivos, temos eixo. Eixo significa enxame, colmeia de abelha, ou pode ser vespa, tá? Então, eixo pode ser colmeia, enxame ou vespa, tá? Em Guarani, como o Guarani é uma língua pobre, muitas palavras vão ter várias traduções, tá?
Eu pulei a letra B pelo seguinte, como tem poucas palavras com a letra B, coloquei o E, né? Porque o C, eu vou ter que explicar a parte para vocês a questão da letra C, do D. As primeiras letras do alfabeto em Guarani têm poucas traduções. Então eu já pulei para o E, mas eu vou voltar para as outras letras, tá? Ok? Até o E mesmo tem poucas palavras, tá? Então vamos lá. Nós temos aqui o Eixuá. Eixuá é uma ave, tá? De rapina, tá? É o nome de uma ave, de um pássaro, tá? Temos aqui Eixuí, que é vespa também, pode ser traduzido como vespa, é uma espécie de vespa, tá? Eixumirim é a tradução de abelha, tá? Segundo o autor Machado de Oliveira, tá? Você pode traduzir abelha como Exumirim, tá? Exumirim, tá? Eixo-pé também pode ser vespas, abelhas que fazem ninho no chão, uma espécie de abelha. Em geral, essas palavras aqui estão relacionadas à abelha, tá? Vamos lá. Uma coisa que eu havia esquecendo, essa palavra Eixo aqui também significa Pleiades, constelação. Sabe, quem é espiritual, quem estuda, quem é espírita, quem é kardecista, ou acredita em alienígena, essas coisas, a palavra Exu, além de significar vespa, colmeia, né, enxame, ela também significa Pleiades, que são seres espirituais, que alguns acreditam. Constelações, Pleiades, tá? Seres mitológicos, Pleiades, tá? Antes que eu esqueça. A eira aqui embaixo, é eira que eu parei? É eira, enfim. A eira aqui embaixo, nós podemos traduzir ela como mel. É a tradução de mel. E presta atenção no acento. O acento está no I e aqui está no A. Então, eira. O EI é mais forte. Aqui é o A. Então, aqui é mel, tá? Ah, e aqui em cima, com o A, com acento no final, eirá. Não eira. Aqui é eira, aqui é eirá, tá? Com o acento no final, ah, é um animal que ele é semelhante à lontra. Se pegarmos aqui no dicionário, é um parente da lontra. Sabe a lontra, que é um animal? É um parente, tá? É um animal semelhante. Essa palavra eiratã é a tradução para açúcar, tá? Pois eles associam que o mel, as abelhas estão relacionadas ao açúcar. Então, pode ver que as palavras têm a mesma estrutura no começo. Então, eira, mel. Eiratã, açúcar. Então, mel, açúcar, o que faz sentido, né? Ok? Nós temos aqui a palavra. é, Cadê a palavra? Eiratı. Eiratı, tá? Eiratı. Que eu vou pegar a tradução para vocês aqui. Só um momentinho. Eiratı. Cadê a tradução? Espera aí que eu já volto. Vou pegar a tradução, que eu estou procurando no dicionário. Ok, voltei. Achei a tradução, tá? É porque esse dicionário aqui tem vocabulário que ele não segue exatamente a ordem alfabética, tá? Por exemplo, na letra B, aí pula, volta, vai pro B, vai pro C, volta pro A. Seria bom se fosse em ordem alfabética, me facilitaria muito a vida, né? Mas vamos lá. O eiratu significa cera. Sabe aquela cera? Cera. Cera mesmo. Cera de passar no chão, pode ser cera de abelha também. Cera, tá? Então vamos lá. Temos também aqui Eiratim. Eiratim é tradução de abelha silvestre, tá? Segundo Aiherin. Segundo Aiherin, tá? Onde eu parei? Onde eu parei? Aqui, né? É isso? É isso que eu parei, né? É isso mesmo. É isso mesmo. Tá, então equiриrinque, equiриrinque é uma interjeição e significa, ele na verdade é uma ofensa, né? Quando a gente pede para a pessoa, fique quieto, né? Cale a boca, fique quieto. Equiririque, tá? Seria fique quieto, fique calado, tá? Seria algo assim. Pode ser usado como ofensa, tá? Então não recomendo vocês falarem isso aqui, tá? E nós temos enema. Enema é aquele animal, aquele escaravelho, sabe?
Escaravelho, lembra do Egito que tem aquele bicho escaravelho, né? Ah, também chamado de cantarida, tá? Alguns chamam de cantarida, mas é escaravelho, tá? O que mais? Temos o ensegui, ensegui, tá? Ensegui é um adjetivo. Adjetivo significa ele é um qualificador. Qualificador seria isso: bonito, feio, alto, baixo, gordo, magro, amarelo, preto, vermelho. Isso é adjetivo. E ele significa olhar astuto. Seria assim: aquela pessoa que é esperta, expertise. Então, ensegui seria expertise, astuto, aquela pessoa astuta, expertise, tá? Etá é um advérbio, tá? Advérbio é um modificador de um verbo. Então, etá é o advérbio que tem muitos significados, tá? É até complicado eu falar para vocês, ele só tem uma tradução. Não, ele tem várias. Etá significa muito, tá? Vou pegar o mais comum, a tradução muito, tá? Como está no dicionário. Então, a tradução de muito, muitos, tá? Tem muita coisa, tem muitas pessoas, muito. Eté também é um advérbio, tá? Ele é um advérbio que também tem vários significados, tá? Ele é no sentido de verdadeiro, legítimo, genuíno, tá? Então, etá seria de intensidade, um advérbio de intensidade. Tem muitas coisas. Eté é um advérbio de afirmação, verdade, confirmação, genuíno, tá? Coisas do tipo, tá? ETI também é um advérbio, tá? Que nós também usamos aqui, também com as mesmas estruturas, tá? Cadê? Eu tô me perdendo aqui, cadê? Eterei? Eterei, né? Que eu parei. Tá? Eterei também é um advérbio, tá? Que também vai modificar um verbo, tá? Ok? Cadê aqui? Etiguara. Etiguara é a tradução para profeta, poeta. Então, etiguara pode ser poeta ou profeta. Eu, tá? Não levem para malícia essa palavra. Eu significa arroto, peido, pode ser eructação, tá? Então, quando gases, né? Então, eu seria arroto, gases, peido, coisas desse tipo, tá? Ok? Vamos lá. Advérbio, mesma coisa, modificador de um verbo, tá? Significados parecidos, ok? E nós temos aqui outras palavras, tá? Que eu peguei de outros dicionários que eu vou ter que pôr para vocês, tá? Por exemplo, Etonha, que é a tradução de Estônia, tá? Etum é um verbo beijar. Eu beijo, tu beijas, tá? Ele é um verbo transitivo, tá? Se eu não me engano, transitivo, deixa eu ver aqui. Verbo transitivo direto, tá? Ok? Temos bastante isso. Acho que de verbo eu só pus esse, né? Não pus outros. Não, eu pus outro aqui, né, também. Sim, pus outro, tá? Ok, tranquilo. Bom, eucalipto, vocês sabem, eucalipto, né? Dá para perceber, tá? Evi está relacionado a nádegas, parte traseira, inferior, bunda, coisas do tipo, tá? Continuando, então, essa palavra aqui, eguarren, é uma expressão, ela significa seja bem-vindo, bem-vindo, bem-vinda, tá? Etuma, não sei se eu falei a tradução para vocês? Não lembro. Enfim, se caso eu não falei, eu vou repetir. Etuma, ou tetuma, né, é a tradução de perna, pernas, tá? Ok? Equator é Equador, tá? Seria o país Equador, tá bom? E o eon, que é um verbo também transitivo, tem várias traduções. Ele pode ser morrer, falecer, vir a óbito, tá? Falecimento, tá? Então, é verbo morrer, basicamente, tá? Eu acredito que eu falei para vocês tudo. Se eu esqueci algum, perdão, mas eu acho que eu falei tudo, tá? Eu estou usando dois dicionários, né? Eu estou usando o dicionário Luiz Caldas Tibiriçá e estou usando outros dicionários que não são brasileiros, né? Tem a tradução em espanhol, alguns são virtuais, então nem todos eu tenho aqui, tá?
Alguns eu tenho que pegar para ver. Mas acho que eu falei tudo, né? Falei tudo daqui. Ok. Aguide é o nosso obrigado, tá? Obrigado, obrigado pela hora de hoje. Aguide, mitangueira. Obrigado, pessoal. Obrigado, crianças. Tá? Aqui é a nossa despedida. Maintein, Parra, mitangueira. É o nosso tchau. Eu espero ver vocês na próxima aula, ter contribuído com vocês com a língua Guarani, Avanheen ou Guarani Nhen, tá? Se tiver qualquer dúvida, vai ter meu e-mail aí embaixo, tá? Ou vocês podem procurar o pessoal do canal, tá? Esse canal aqui não é meu, eu só dou aula aqui voluntariamente e o pessoal do canal divulga, tá? E é isso. Eu espero ter ajudado. Ficamos por aqui. É isso aí. Valeu. Falou.